pessoal, o programa One de hoje ele é gravado remotamente. Nós estamos em quarentena, período de quarentena, e vamos fazer hoje o programa entre eu e o pessoal da produção, Felipe e Viviane. Tudo bem, Felipe? Fala, Sérgio, tudo bem? Prazer. Tudo bom, Viviane? Tudo ótimo, prazerzão estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho de experiência e conteúdo. Então, vocês estão muito próximos um do outro, tem que ficar 1,5 m, pelo menos. Viu? Não, mas aí não aparece na câmera. Bom, o que tinha de contaminar, já contaminou. A gente está em quarentena junto, então o que tiver de vírus aqui já está num e no outro. Exatamente. Aliás, hoje me fizeram uma pergunta, um repórter de um jornal, fez a pergunta seguinte: e como é que fica? Porque a gente estava discutindo o problema desse confinamento, né? Ou você faz ele horizontal, né? O lockdown horizontal ou lockdown vertical. O lockdown horizontal é todo mundo confinado, todo mundo fora da rua, todo mundo em casa. E o lockdown vertical, você seleciona quem vai ficar em quarentena e quem vai poder ter atividade normal. E aí ficou aí, como é que fica o pessoal das favelas, que tem um cômodo pequenininho, está todo mundo junto lá? Eu falei, no lockdown horizontal eles já estão lá. No lockdown vertical, pelo menos durante uma parte do dia vai sair uma turma lá de dentro, então vai diminuir a quantidade de pessoas no cômodo, não é? Então, é porque ele estava querendo contradizer o que eu estava falando, né? De que seria o ideal você começar a selecionar quem pode trabalhar, quem pode produzir, quem pode gerar receita, quem pode movimentar a economia e quem deve ficar em casa, né? O pessoal do grupo de risco, né? Que não é só o pessoal idoso, é o pessoal idoso com doenças pré-existentes ou qualquer um que tenha uma doença pré-existente, principalmente nas vias respiratórias, né? A pessoa que já teve pneumonia, ou que está com pneumonia, ou com uma gripe forte, é grupo de risco hoje. Então, não importa a idade, né? Agora, o idoso, normalmente, ele já acumulou aí uma carga aí de doenças pré-existentes, então ele está sempre no grupo de risco, né? Eu estou mais ou menos no grupo de risco. Eu estou idoso, mas eu não tenho doença pré-existente. Então, ainda tenho essa salvação. Que bom! Porque mas vamos lá. Ia ser difícil manter você parado, hein, Sérgio? Aqui em casa eu costumo não ficar parado, né? Quer dizer, estou sempre andando de um lado para o outro, fazendo alguma coisa, ou eu vou cozinhar, ou vou regar o jardim, ou eu vou cuidar do meu trabalho, eu continuo escrevendo, continuo gravando áudios para repórteres que pedem. Hoje mesmo eu tive num programa de televisão, amanhã eu vou estar novamente. Então, estou gravando um programa de rádio que eu fazia semanalmente, quinzenalmente, eu estou gravando o programa, né? Então, eu continuo me movimentando. E já comecei a pensar em rever o meu livro e começar a escrever já em função da crise, né? Que eu falei, inovar em tempo de crise, nós estamos numa crise, então vamos pensar em reescrever esse livro, porque ele, apesar de ele estar atual, mas tem muita coisa que surgiu aí de 2016 para cá. Né? Excelente ideia. Excelente. Não deixa de ser uma crise pode ter uma edição especial do livro, né, em tempos de crise, pandemias, e essa crise ela é muito específica, né, porque uma das medidas de contenção é quarentena, trancafiar todo mundo, e os negócios eles precisam se repensar e inovar muito mais agora. Eu acho que a gente está vivendo agora uma situação entre duas coisas, né? Uma é você preservar a saúde das pessoas, que são essas medidas que estão sendo tomadas de isolamento, evitar você ter convívio social, quer dizer, essa reclusão é uma medida eficaz que eu acredito que ela vai gerar um efeito muito bom, quer dizer, reduzir a taxa de contaminação, diminuir a quantidade de gente infectada e, obviamente, diminuir os óbitos. Né? E, por outro lado, você tem que olhar, está olhando aí, esse lado é a saúde das pessoas, saúde física.
Do outro lado, a gente tem que olhar a saúde das empresas, porque se essa crise perdurar, nós vamos ter um problema sério na economia. Dificilmente as empresas vão conseguir sobreviver, principalmente as micro e pequenas empresas e, mais ainda, eu vejo a situação mais crítica das pessoas que empreendem informalmente, né, que estão na informalidade. É um contingente grande. Nós temos cerca aí de 40%, aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos 40% dos negócios são informais. E essa turma vive do dia a dia, né? Ninguém ali fatura para ter um colchão de reserva para aguentar um mês. Aquela turma ali, eles vendem o almoço para comprar o jantar. É um negócio que tem que girar todo dia, porque a entrada de dinheiro é pequena, só dá para pagar as contas do dia. Aí, nesse contingente, você tem também aquela quantidade grande de empregados domésticos, né, que trabalham para as famílias. Muitos têm carteira assinada, têm INSS, mas a maioria não tem, porque eles mesmos preferem não ter, preferem ser diaristas. E aí, o que acontece? Muitas famílias, eu sei que estão dispensando os seus empregados. Aqui em casa, eu tenho 3 diaristas, né, que elas se revezam. Eu dispensei as 3, mas estou pagando o salário delas, a diária delas. Salário não, a diária delas, deposito. Toda semana eu deposito a diária delas. Então, elas estão em casa, mas estão recebendo. Nos outros dias que elas trabalham, elas não estão recebendo. A pessoa ou dispensou ou simplesmente quer que elas compareçam lá, senão não vão pagar. Então, é uma situação que a gente vê que é um pouco de falta também de solidariedade, que tem que ser nessa hora, tem que ser muito importante. Mas a gente não pode viver indefinidamente nessa situação. É preciso ter um horizonte. Você tem que imaginar que vai viver isso durante um período. Até agora, eu só vi alguém falar em 3 meses, e é muita coisa. Ninguém aguenta isso. A economia não aguenta. Então, o que eu penso? E aí eu posso estar na contramão de algumas pessoas, mas eu acho que, em termos de empresário, a gente tem que pensar assim. Está na hora da gente, claro, continuar com essa segregação, com esse isolamento, mas vamos dar um prazo para isso. Vamos estabelecer um limite. Findo esse limite, vamos fazer uma avaliação das pessoas que estão infectadas e das pessoas que não estão infectadas. E liberar essas pessoas que não estão infectadas ou que já se infectaram, mas não tiveram nenhum tipo de, vamos dizer assim, de comportamento diferenciado de doença. Ou seja, o vírus entrou, ficou ali, mas não vai causar nenhum problema. Essas pessoas poderiam voltar ao trabalho, voltar de uma forma organizada. Também não é abriu tudo novamente, não. Vamos estabelecer alguns critérios. Por exemplo, flexibilizar horários, estabelecer, por exemplo, horários para determinadas atividades, tentar diluir esse povo na rua em termos de transporte público, né? Para não ficar todo mundo concentrado naquela hora da manhã e naquela hora da tarde. Tentar distribuir ao longo do dia. Criar jornadas de trabalho menores. Então, se você, por exemplo... Um dia trabalhando, um dia em home office, um dia na empresa, pode ser alternado. Exatamente. Ou você fazer jornadas menores, de 4 horas. Então, você revezar a tua equipe. Um trabalha de manhã, outro trabalha de tarde. É claro, vai haver uma diferença no movimento, porque você vai aumentar o custo do empresário, porém, você não vai impedir que ele tenha a atividade econômica dele funcionando. Vai funcionar a roda gira, menor, mas continua girando, né? Exatamente. Você vai salvar aquela empresa, você vai permitir que ela se mantenha. Ela vai se manter numa quarentena, vamos dizer, numa quarentena empresarial, mas ela vai se manter. Do jeito que está, eu não vejo... Eu estou olhando, quando eu falo empresa, eu não estou falando das grandes empresas, estou falando das micro e pequenas empresas. Essas empresas normalmente não têm reservas.
não guarda o dinheiro para uma emergência, não tem aquele fundo de reserva para emergência. Normalmente, essas empresas elas empatam no final do mês quando não ficam no vermelho, né? Então, não adianta você querer estender muito esse tempo, porque o fôlego dessas empresas é menor do que 30 dias. Ninguém vai aguentar mais do que isso. Um mês, eles vão dar um jeito, no final do mês vão ficar devendo algumas coisas, mas joga para frente, parcela, acaba se safando. Mas se ficar mais do que um mês, você vai ter empresa quebrando, aí você vai começar a ter desemprego, e o desemprego vai trazer uma série de outras doenças que são muito piores do que o coronavírus. Depressão, você vai ter problemas, gente vai infartar, vai ter gente tendo problemas de saúde, vão aflorar problemas que ele tem por causa desse período de depressão, de estresse. Isso vai gerar muito problema. E vai ser muito pior para a economia, porque uma coisa é você hoje salvar as pessoas, mas salvar as empresas implica num trabalho mais racional, mais a longo prazo. Não é todo mundo em casa de quarentena e as empresas... Você não pode parar, a não ser que é proibido cobrar qualquer coisa, serviço público, né? A Light, a companhia de águas, o imposto não vai ser pago, você não vai pagar fornecedor, não vai pagar empregado, todo mundo vai viver bem, você vai poder ir no supermercado e pegar o teu alimento sem pagar. Mas não é possível fazer isso, isso é inviável. Então, você tem que deixar a economia trabalhar, tem que deixar a economia se movimentar para gerar renda para as pessoas conseguirem viver. É preciso entender que salvar as empresas significa salvar as pessoas também. Sim. Você salva as pessoas, evita que elas se contaminem com essa crise do coronavírus. Mas você salva o emprego dessas pessoas e a saúde delas e a saúde das empresas, mantendo a atividade funcionando, mesmo que regulada, mesmo que cerceada em algumas coisas. Então, você pode estabelecer. É claro, você não vai reabrir as boates, você não vai reabrir os shows, não vai reabrir o esporte, jogos, por enquanto. Mas você vai permitir que algumas atividades funcionem. E as próprias... menores, né? Sim, uma padaria, uma farmácia, uma loja de material de escritório, uma loja de material de construção, ela tem que funcionar. Os profissionais, o pedreiro, o bombeiro, o ladrilheiro, vamos dizer, a empregada doméstica, a cabeleireira, elas têm que trabalhar, elas têm que ganhar. Então, isso não pode estar parado. A sua unha cresce, você vai ter que cortar um dia. Então, você vai precisar da manicure, você vai precisar do cabeleireiro. Então, isso é importante. A gente está vivendo aqui com os nossos clientes. Clientes que dependem de venda estão parados, né? Não estão vendendo, são lojas de shopping, são redes de academia, são médicos, advogados, profissionais liberais como um todo. O que acontece? Se eles não têm a verba, né? Se eles não têm esse capital entrando, como é que eles fazem? Então, a maioria está optando? Estão parando de pagar fornecedor ou colocando fornecedor de stand-by para conseguir pagar salário de funcionário e manter, de alguma forma, esse funcionário remunerado para que a economia continue girando, mas, ao mesmo tempo, os fornecedores estão congelados. Então, é preciso que o governo pense dessa forma, como você está relatando. Por quê? Agora a gente vai falar como uma pequena empresa. A gente está pagando funcionário, a gente está mantendo tudo, porque a gente ainda tem um fluxo de caixa entrando de alguns clientes que não dependiam exatamente de venda e continuaram o contrato. Mas, por exemplo, de que forma que eu vou conseguir manter exatamente o padrão que a gente mantinha antes? É preciso pensar em algum tipo de solução tributária para essas empresas, é preciso pensar em algum tipo de isenção para renegociação, por exemplo, do aluguel de uma sala, do aluguel de uma empresa, de um imóvel, talvez não recolher INSS nesse período, talvez não recolher imposto, ICMS, enfim. É preciso pensar nisso, porque as pequenas empresas, como você falou, elas até têm um capital, talvez pode até ter um capital de giro para emergência. Porém, se a grana não entra, se ela não consegue vender, esse capital aí vai se colocar muito rápido. Não, e tem uma coisa assim, a gente consegue oferecer um serviço mesmo que remoto.
Sim. Sim. Muitas pessoas não têm, por exemplo, uma padaria, um mecânico, enfim, ele precisa estar em loco, ele precisa do atendimento presencial, ou seja, ele está ali o tempo todo. E os desafios que a gente está tendo com os nossos clientes hoje é tentar transformar o negócio dele para que, de alguma forma, remotamente, consiga, pelo menos, manter um relacionamento com o cliente. Por exemplo, essa nossa entrevista remota. Era para ser uma entrevista presencial com uma pessoa, né, que não fôssemos nós. Mas uma solução vamos fazer uma entrevista remota, né, a gente mantém um conteúdo, é um conteúdo super atual, importante, e continuou funcionando sem que a gente tenha um contato físico ou colocasse alguém em contato contigo ou você em contato com alguém. Você colocou um negócio aí que eu acho interessante, por exemplo, esse negócio de você postergar, o governo postergar o pagamento de impostos. Mas aí, isso é bumerangue, né? Você jogou lá e ele vai voltar. Né? O que acontece? O governo vai ficar também sem receita durante um período e ele precisa de dinheiro para aplicar em saúde, para aplicar em segurança, para aplicar, enfim, em todas as suas áreas de serviço. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Não é só o governo interromper a arrecadação. Se ele interromper a arrecadação agora, ele vai ter problemas para depois atender hospitais, escolas, manter o funcionamento da máquina pública, que é bastante custosa, né? O que a gente pode imaginar, e eu ainda não vi ninguém falar nisso, é que você tem uma série de dinheiros que estão hoje alocados, por exemplo, falar da área pública, né? E que poderiam estar revertendo para essa parte da saúde, não só da saúde das pessoas, mas da saúde das empresas. Né? Então, você tem, por exemplo, essas mordomias e benefícios que recebem políticos, a área do judiciário. Isso poderia dar uma suspensão nisso por enquanto. Em vez de você liberar só impostos, também pega esse dinheiro, por exemplo, fundo partidário, essas verbas de representação. Se você olhar isso, é um dinheiro razoável, que dá para comprar alguns respiradores, dá para manter algumas empresas com crédito, microcrédito funcionando, até passar a crise. Né? Então, também tem que haver, nesse momento, eu acho que tem que haver uma cooperação de todo mundo. Então, a gente está cooperando de alguma forma, vamos ficar em casa, vamos tentar atender aí as orientações do governo, porém, a gente também tem que ver a cooperação do outro lado. Não é só exigir da população e das empresas. Acho que uma boa parte do governo que tem hoje despesas que seriam plenamente possíveis de serem direcionadas para a área de saúde, ou para a saúde física das pessoas, ou saúde das empresas, e a gente ter isso aí. É um momento também que exige solidariedade. Então, você, quando vai negociar, por exemplo, eu tenho a minha filha tem um negócio, tem uma loja alugada. Eu tentei negociar o aluguel desses por 3 meses, aí renegociar o aluguel, só porque o estabelecimento dela está fechado, porque o estabelecimento dela é uma casa noturna. Então, não tem sentido estar abrindo agora. Então, está fechado, ela não gera receita. Mas tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto, tem que pagar empregado, tem que pagar fornecedor, porque o fornecedor que está recebendo agora é o que forneceu no mês passado. Então, ele tem que pagar, mas não está entrando receita esse mês. Então, a gente está tentando negociar o aluguel. E aí a insensibilidade da pessoa, não, mas eu vivo disso, como é que eu posso abrir mão de uma parte do aluguel se eu vivo disso? Na realidade, o cara vive de uma série de aluguéis, né? Então, dava para ele fazer, mas não existe solidariedade nessa hora, ele está olhando só o lado dele. Então, acho que as pessoas têm que deixar de olhar para o próprio umbigo nessa hora e tentar olhar para o entorno. Porque se a empresa quebrar e não puder continuar o negócio, eu vou encerrar o contrato e ele vai ficar sem o aluguel. E dificilmente ele vai alugar novamente nesse período. Então, ele tem que pensar, quer dizer, o locador tem que pensar o seguinte: eu estou abrindo mão de uma parte do meu aluguel para defender o meu aluguel amanhã. Senão eu vou perder esse cliente, ele vai morrer, a empresa dele acaba, e eu vou ficar sem o aluguel. E eu vou levar um tempo para alugar, porque a quantidade de empresas que vai quebrar e que vão deixar de ocupar espaços que hoje estão alugados vai ser muito grande.
Então, você vai ter uma oferta depois de espaços para locação muito mais baixo do que hoje. Vai haver uma queda nos aluguéis daqui a 3, 4 meses, vai haver uma queda, porque muitas empresas vão estar entregando os seus imóveis porque não vão continuar mais. Nesse caso, então, aí, talvez o aluguel que ele vai conseguir daqui a 3 meses vai ser menor do que essa renegociação que você está querendo fazer por tempo. Então, a renegociação, por exemplo, vamos me dar um desconto aí de 20%, 30%. Claro. Será que ele vai conseguir um aluguel? Se eu sair de lá e quebrar, se eu sair, ele daqui a 3 meses vai conseguir um aluguel 30% mais baixo que ele recebe hoje? Talvez não. E é um período determinado, né? Assim, é uma negociação por um período determinado, não é uma... Não é. Eu não estou renegociando o aluguel. Estou renegociando por um período de 3 meses. Falta muito renegociação. Então, é importante. Eu estou dando esse exemplo que deve ser o problema de vários outros pequenos negócios que têm locação. E também o problema de vários locadores que estão vendo que os seus negócios estão em risco porque quem está alugando está em risco. Então, ele tem que pensar isso também. Então, nesse momento, eu acho que é importante você ter essa consciência e ter essa solidariedade. Vamos tentar ajudar o outro para que o outro amanhã me ajude. Quer dizer, me ajude a continuar tendo a minha receita de aluguel. Estou falando de aluguel, mas eu posso estar falando de outras coisas também. Você tem hoje uma série de atividades que estão paradas, né? Esse pessoal, por exemplo, que trabalha como biscateiro em obra, que faz serviços de manutenção, está todo mundo parado. Se o teu computador quebrar hoje, você não tem para quem recorrer, porque a loja que conserta está fechada, a pessoa que conserta não está podendo sair. Então, começa a ter uma série de problemas e eu vejo muita gente falando assim, não, deve abrir só o essencial, só o comércio essencial. Sim, mas o comércio essencial depende do comércio não essencial. Tá certo? Os grandes supermercados, eles precisam de abastecimento, eles precisam de gente lá dentro para trabalhar, para trabalhar no estoque, para trabalhar no caixa, para trabalhar na arrumação das prateleiras, para manter o estabelecimento aberto. Os fornecedores dele, alguns são pequenos e podem quebrar. Então, você tem que pensar que a atividade econômica não é só as grandes empresas vão se manter, então o que é essencial, supermercado, farmácia, abre, o resto não. Porém, o supermercado, para entregar, ele precisa de transporte. O transporte depende de combustível, que depende de mecânico, depende de borracheiro, que não está trabalhando. Sim, daqui a pouco para tudo. Para a corrente girar, precisa de um parafuso. Se o parafuso estiver fora do lugar, não vai rodar. Então, assim, a economia dos grandes depende dos pequenos, entendeu? Então, com certeza. Felizmente, né? Felizmente. Sim. Porque isso faz com que toda a cadeia se movimente, né? Quer dizer, o pequeno produtor, o pequeno empresário, ele também consegue fazer parte da cadeia de suprimento de uma grande empresa. Então, as grandes empresas vão sofrer porque as pequenas estão na iminência de fechar. Então, eu acho que existem duas formas de você fazer esse isolamento. Uma que se chama de lockdown horizontal, para todo mundo em casa, só sai na rua quem realmente tem necessidade de trabalhar, e o lockdown vertical, que é o seletivo. Então, vamos analisar. Eu acho que o lockdown horizontal ele tem que prevalecer durante um tempo estabelecido. Até o dia tal é lockdown horizontal, todo mundo em casa. Depois desse tempo, vamos avaliar o que aconteceu. A gente conseguiu reverter a curva de infecção? A gente conseguiu diminuir o crescimento da taxa da mortalidade? Sim. Então, isso foi eficaz. Agora, vamos pegar aquelas pessoas que foram infectadas e já estão imunizadas e não correm mais perigo e também não oferecem perigo de transmissão, libera. É claro que isso é um trabalho difícil de fazer, mas ele é um trabalho que é muito mais barato fazer, muito mais execuível de fazer, do que depois você, na quebradeira geral, você tem que recuperar todo mundo. Depois não dá. Depois que a gente estiver no meio daquela crise econômica profunda, é muito mais difícil você recuperar todo mundo, porque é uma bola de neve, que é um ciclo vicioso que, para sair daquilo ali, vai precisar injetar muito dinheiro. Então, é melhor injetar bastante dinheiro agora do que injetar muito dinheiro depois.
Não, e outra coisa, para você fazer esse trabalho de verificação agora, você poderia estabelecer assim, como você faz vacinação, né? Vai ter um posto de vacinação, vai todo mundo lá e testa. Até sistema de drive-thru. Passa lá, testa, não, você está liberado, está liberado. Esse que está liberado, ele pode voltar à atividade. Agora, vamos estabelecer daí para frente, até que a epidemia seja debelada totalmente, você estabelecer alguns critérios de funcionamento das empresas, principalmente em termos de horários, flexibilização de horários, cargas horárias, dias da semana. Então, você pode distribuir dias da semana. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Salão de cabeleireiro. Dificilmente alguém vai fazer cabelo. Essa tosse aí. Não, isso é pigarro. É pigarro. Falando muito, né? Normal. Água, hidratação. Eu sempre tive pigarro. Eu falo muito, fico com a garganta seca, começa a me dar pigarro. Eu tenho uma aguinha aqui do meu lado, daqui a pouco eu vou beber. Então, voltando, dificilmente uma pessoa vai ao cabeleireiro segunda-feira, né? O dia que os cabeleireiros dão folga, né? Eu sempre que quando eu faço treinamento ou algum tipo de capacitação de para cabeleireiro e ir para restaurante, geralmente é segunda-feira, que alguns restaurantes não abrem segunda-feira, aqueles que abrem sábado e domingo não abrem segunda. Então, você é o seguinte, segunda-feira já é um dia que algumas atividades não abrem. Então, vamos olhar as atividades, que atividades podem abrir ou podem ter um determinado dia da semana que não abram, ou que abram em outro horário, ou que possam abrir, por exemplo, no final de semana. Então, algumas lojas podem abrir no final de semana, como abrem os shoppings, né? Então, você tem lojas de rua que podem abrir durante o final de semana, porque é um dia que você pode estar fazendo compras. Então, se houver uma distribuição em termos de horário, em termos de agenda das empresas, e também houver essa triagem de quem está apto a trabalhar, quem não é grupo de risco, quem está já imunizado ou que já não corre mais risco ou de transmitir ou de contrair a doença, poder trabalhar. As escolas podem voltar a funcionar. Mas a criança vai estar tudo lá. Tudo bem, uma criança gripou, vai para casa, mas tem que ter um suporte em casa para ela continuar estudando. Então, as escolas também têm que estar preparadas para isso. Essa criança que está em casa, ela poder acompanhar de uma forma... Hoje em dia, você tem a tecnologia capaz de fazer isso. Agora, falando de coisas boas dessa crise, né? Toda crise tem um negócio bom no final, né? O que estou vendo nessa crise? A mudança de hábito nossa vai ser radical, certo? Aquela turma que não lava a mão, mesmo que vai no banheiro fazer o número 2, não lava a mão, vai passar a lavar. Tem uma turma que não lava a mão nem no número 2, né? Quer dizer, já sai batendo porta direto. Essa turma vai passar a lavar a mão. Você vai passar a ter maior cuidado com as coisas que você traz para casa. Não é? Por exemplo, uma coisa que eu já fiz assim, eu cancelei o meu jornal impresso. Eu só estou no jornal agora na internet. Por quê? Porque ele é um agente transmissor. O jornal, todo dia jogado no meu jardim lá, pelo jornaleiro, claro, ele vem embalado no saco plástico, mas está ali, está contaminado. Então, Sérgio, a gente aqui em casa, a gente tem um hábito de não entrar de sapato. Isso é outro hábito. A gente, desde sempre, né? A gente tira o sapato, deixa aqui, e a gente tem um chinelo que a gente só anda em casa. Então, assim, principalmente no quarto, enfim, né? Que é uma área mais limpinha, assim, né? Mais íntima. Então, a gente já tem esse costume aqui. Então, isso é uma coisa que, assim, a gente está ouvindo muita gente falando assim, agora eu tenho um chinelo para ir para a rua. Então, assim, cara, a gente anda na rua, quanta coisa a gente traz de sujeira, né, às vezes pisa no negócio, poeira, esgoto, enfim. Então, assim, agora a gente está começando a prestar atenção em pequenos hábitos. Assim, isso é uma coisa que a gente já faz aqui, mas a gente começou a ver outras pessoas falando nisso também. Então, assim, o cuidado com a nossa casa, com as coisas que a gente traz para dentro, né? Com as coisas que... Como é que a gente... Às vezes a gente chega em casa na correria e não lava a mão e vai fazer alguma outra coisa, aí pega o controle remoto. Então,
Cara, chega em casa, lava a mão, pra você pegar no controle remoto que tá limpinho. Então, são pequenas coisinhas. Limpar o controle remoto sempre, limpar o celular. Celular, que a gente não tem o hábito, o celular vive em tudo quanto é lugar. Você falou uma coisa interessante sobre esse negócio do sapato, né? Na Europa, é hábito que as pessoas não entrem em casa de sapato. Lá tem uma razão. A maior parte do tempo, você está no clima frio, tem neve e tal, depois que a neve é muito bonitinha quando ela está caindo. Depois que ela ficou ali no chão, ela vira uma lama horrorosa, uma lama preta, nojenta. As pessoas... Isso é comum na Europa, né? A minha filha mora na Alemanha e da casa dela não se entra de sapato. Você deixa o sapato do lado de fora. Tem uma estantezinha com os sapatos e você tem uns chinelos para andar dentro de casa. No banheiro, você não entra nem com o chinelo que você anda em casa. Você no banheiro entra descalço. Porque a poeira que você leva da casa, mesmo que você está ali preservando, só está no pijama, mas quando você entra no banheiro, você deixa o chinelo na porta do banheiro e entra no banheiro descalço. Então, isso é um hábito de quase todas as casas na Europa. A gente não tem esse hábito. Lá tem dois aspectos disso. Um é a neve e a outra é a falta de empregada doméstica, né? Você não tem uma faxineira para limpar. Quem limpa são os próprios moradores. Dificilmente uma família tem faxineira lá. Só que o pessoal que tem uma renda mais alta, e assim mesmo a faxineira lá, é de 15 em 15 dias, ela trabalha 4 horas. Quer dizer, dá para fazer assim uma limpeza. É uma rapidinha, né? Então, normalmente as famílias não têm empregada doméstica. E ainda tem o problema da rua suja, de lama, né? Aqui a gente tem outro tipo de sujeira na rua, mas lá no inverno é lama. É a lama da neve que derreteu misturada com a poeira natural da rua, dos carros, né? Então, as pessoas não entram em casa de sapato. Isso é um hábito que eu acho que a gente pode adotar e que vai melhorar não só a saúde, mas também vai diminuir a quantidade de coisas para limpeza que você usa, né? Hoje você tem que passar um monte de produtos na casa para limpar. Você vai poder diminuir isso. Um outro hábito que eu vi que é muito interessante é as pessoas... hoje, elas estão muito preocupadas com esse negócio de comprar pela internet, né? Muita gente não gostava. Não gosto de comprar pela internet, não é seguro e tal. Passou a ser uma coisa quase que obrigatória. Você não tem mais o estabelecimento aberto, mas ele pode te entregar. Hoje mesmo eu encomendei comida. O que acontece? Poucas empresas estão preparadas para fazer isso. Você liga... na marra, né? Agora. Eles estão tendo que fazer sem ter sido preparado para isso. Então, o que acontece? No outro dia, eu fiz um teste. Eu liguei para um supermercado grande, cadeia de supermercado grande, entrei no carrinho de compra, fiz um monte de compras e mandei comprar. Aí, prazo de entrega, 15 dias. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Se eu estou comprando aqueles alimentos para uma semana, eu não estou fazendo estoque de 3 meses. Estou fazendo a compra da semana. Se o cara vai levar 15 dias para entregar, eu morri de fome, eu vou ter que comprar em outro lugar antes. Então, daqui a 15 dias, eu não preciso mais daquilo. Então, as empresas, mesmo as grandes, não estão preparadas para atender a um e-commerce pesado. Quer dizer, elas não estão preparadas. Eu ia até te perguntar isso agora, Sérgio, assim, pegando um gancho também, né? Assim, algumas pessoas, a gente leu o seu livro, enfim, mas algumas pessoas não leram, mas até fica aqui, né, a dica para as pessoas lerem o seu livro. E aí, o título é Inovar em Tempos de Crise. Então, assim, o que a gente pode pegar de lição, né, desse momento que a gente está passando, né, social, econômico, de saúde, enfim. E o que a gente pode, por exemplo, uma das coisas alguns lugares não tinham, por exemplo, delivery, não tinham e-commerce, e hoje já conseguem fazer. O que a gente consegue fazer, principalmente para os pequenos negócios, né, pegando, né, um pouquinho nesse barco do Inovar em Tempos de Crise, o que a gente consegue passar para as pessoas, ou 3 dicas, ou 3 inputs, insights que as pessoas podem começar a pensar, para pesquisar, para estudar, para dar uma chacoalhada na cabeça e tentar reinventar o próprio negócio?
Sim. A primeira coisa é a seguinte, analisa o seu negócio hoje e vê como ele consegue funcionar numa situação de crise. O que você precisa se adaptar para atender o teu cliente numa situação de crise. Essa que a gente está vivendo agora é muito boa, porque ela criou uma situação de fato, quer dizer, não tem cliente batendo na tua porta, entrando na sua loja, mas você tem que vender. Então, você tem que arrumar um jeito de vender para ele. Então, você tem duas coisas. Uma é como você se apresenta para ele, como é que você se faz conhecido. Vou dizer, você vai tem clientes que já te conhecem, mas tem clientes que não te conhecem. O que você vai fazer para mostrar a tua cara no mercado? Eu faço isso, eu tenho esses produtos, tal. A outra é como você vai atender esse cliente depois que ele te procurar. Então, você tem que ter toda uma estrutura que não é só telefona, eu anoto e mando alguém entregar. Tudo bem, isso pode ser muito simples quando é uma coisa pequena, pontual, mas se isso se torna um volume grande, você tem que se estruturar para isso. Então, algumas empresas pequenas, eu estou falando agora, estou focando em empresas pequenas, elas não têm estrutura para estar fazendo esse atendimento. Então, elas vão ter que ter o quê? Alguém fazendo isso. Aí surge uma oportunidade de emprego, de trabalho. Desculpa. Você ter gente para captar esses pedidos e distribuir. Ou seja, você vai gerar oportunidade de novos empreendimentos na área de quê? De captação de clientes, de pedidos de entrega, de delivery. Isso vai ser muito importante. E aí você tem hoje uma frota de motoboys e de pessoas que fazem entrega que estão destinadas a um tipo de entrega. Então, você tem assim, comida, algum tipo de documento de alguma empresa, mas o pequeno negócio não usa isso, não usa esse transporte. E esse transporte, esses pequenos negócios, normalmente eles estão em proximidades de lugares onde tem concentração desse pessoal, ou perto de uma comunidade, ou em lugares onde você tem uma quantidade grande de gente fazendo esse tipo de entrega. Eu vou dar um exemplo. Eu moro na Barra, né? Você tem aqui perto de mim, ali onde tem aquele viaduto do metrô, né? Eles chamam de passarela da Barra. Ali tem uma concentração de motoboys que ficam ali para fazer mototáxi para Rio das Pedras, Muzema, Alda Boa Vista, Barrinha. Ali tem um contingente de motoboys que fica parado ali, esperando passageiros. Esses motoboys eles poderiam estar fazendo entregas para pequenos negócios daquelas lojas da região. É uma questão de alguém organizar isso, até em termos de cooperativa ou de grupos de pessoas para trabalhar, ou as próprias empresas gerarem isso, né? Você tem empresas de serviço que podem estar fazendo isso agora, assumir isso. Olha, eu direciono o teu telefone de pedido para mim e eu vou captar o pedido, te passo já a quantidade de pedido para onde vai entregar e está aqui já o meu sistema de entrega pronto. Ele vai passar e pegar para entregar. Então, você pode gerar uma série de novos negócios. O que é importante? Isso aí é uma das coisas que vão acontecer. Outra coisa é que as empresas grandes e pequenas, médias, o informal, ele tem que raciocinar que depois dessa crise o cliente dele é outro. É diferente. O cliente dele vai ser diferente. Por quê? Porque é um cliente que vai estar mais preocupado, por exemplo, com o valor agregado do serviço ou do produto. Não só o que você está me trazendo além do produto? O que você me dá mais? Você me entrega? Você me instala? Entendeu? Responsabilidade social também, né, em relação... Exatamente. Muita coisa. As pessoas vão estar mais conscientizadas em termos sociais, vão estar mais conscientizadas em termos de locomoção. Então, o tempo dela de se locomover, o custo dela de se locomover para fazer a compra, vai ser pensado. Não, eu posso pedir. E aí, se você, depois da crise, acabar com o teu delivery, você vai perder esse cliente, porque ele vai comprar do outro que oferece.
Uma coisa, a gente trabalha com rede social, né? Trabalha com marketing digital e a gente tem visto assim, muitas pessoas aumentou consideravelmente o número de lives e o número de vídeos, principalmente no Instagram, por exemplo. Então, todo mundo que... por exemplo, o meu cabeleireiro, por exemplo, ele não está trabalhando. Então, ele está ensinando cortes, ele faz uma live diária e ele está ensinando cortes de cabelo pelo Instagram, por exemplo. Então, assim, muitos produtos ou serviços, eles estão virando ensino, estão virando informação. Perfeito. Né? Então, assim, a pessoa não está mais vendendo o produto ou serviço, ela está vendendo o conhecimento dele, né? E aí, conhecimento, a pessoa vai aprender e vai transformar aquilo. Ou, por exemplo, eu não estou fazendo as unhas porque eu não estou indo na manicure. Então, eu aprendi aqui a fazer meio mais ou menos a minha unha. Então, assim, eu acho que isso também vai mudar a relação de consumo das pessoas, porque a gente está aprendendo a fazer. Né? Antes eu tinha uma manicure que eu ia fazer semanalmente minha unha, essa semana ou eu não faço, ou que legal, estou economizando dinheiro, ou estou fazendo do meu jeito, ou seja, eu vou começar a repensar, será que eu preciso fazer toda semana? Será que eu não posso investir esse dinheiro de uma outra forma? Então, a relação de consumo, né, também vai mudar. Então, a economia vai gerar de uma forma diferente também. Isso que você falou é interessante. Várias atividades elas podem ser complementadas com essa parte de ensino, né? Você deu o exemplo do cabeleireiro, mas, por exemplo, o pessoal que trabalha com culinária, com gastronomia, também pode estar ensinando a fazer o prato, né? Eu já vi alguns restaurantes que eles não estão podendo fornecer a refeição, mas eles estão orientando como fazer aquele prato. O nosso prato principal é esse. Vou te ensinar a fazer. Aí você compra os ingredientes e assiste ele orienta você a fazer o prato. Você vai ter essa mudança vai ser muito muito séria, porque como você falou, o comportamento do consumidor, a maneira dele comprar, a maneira dele consumir vai mudar. Hoje ele está mais conectado. Olha quantos grupos se criaram nesse período e esses grupos estão trocando ideias. Por que você não pega esses grupos e não trabalha em cima deles depois para oferecer o teu serviço, o teu trabalho? Porque muita gente não sabe o que você faz. Você está naquele grupo porque é o grupo do pessoal que foi da minha escola, do ginásio. Mas ninguém sabe mais o que você faz hoje. Já perderam contato com você. Voltaram agora. Eu estou num grupo agora que está com 200 e poucas pessoas, que era de um trabalho, um emprego que eu tive durante muito tempo. E hoje eles fizeram um grupo. E está lá 200 e poucas pessoas. Aí você vê, eu sou isso, sou aquilo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. 200 novas oportunidades de negócio. Uma porção de gente que está empreendendo, que está fazendo alguma coisa, ou que pode ser teu cliente, ou que você pode ser cliente dele. Então, esses grupos estão aparecendo. A crise vai evoluir muito o mercado. Essa crise vai servir para colocar a gente 10, 15 anos à frente. Isso tudo que a gente vai estar reinventando hoje ia acontecer em algum momento. A gente sai da zona de conforto e a gente é obrigado a mudar. A crise acelerou esse processo. E aí, tem um ditado que diz que o que bota pobre para frente é topada, né? Nós vamos considerar a gente como um país pobre, como uma sociedade pobre, e nós estamos tomando uma topada agora que vai nos jogar à frente alguns anos que não seriam gastos, para que até a gente chegar lá, a gente levaria algum tempo. E isso está acelerando, né? Muita coisa vai mudar na vida das pessoas. Já está mudando, né? Então, é importante que quem hoje que tem um negócio, primeiro cuidar da sobrevivência desse negócio na crise. Então, fazer toda essa faxina interna aí para conseguir sobreviver. E depois disso, aproveitar as melhores práticas disso aí e dar continuidade, passar a ter a sua empresa mais enxuta, mais higienizada e olhar para o teu cliente de uma outra forma. E também, importante, olhar para o teu colaborador de uma outra forma, porque o teu colaborador agora ele está sendo teu parceiro, ele está te ajudando, ele está sofrendo junto com você. Então, você precisa, depois de passar a crise, olhar para ele com outro olhar. E, muitas vezes, as ideias boas vêm deles, né? Nessa hora. Né? Por que o senhor não faz isso que atende melhor?
Então, olhar para o colaborador como colaborador, não como empregado. Né? As relações vão mudar, né? As relações vão mudar. Vão mudar todas as relações, com o fornecedor, com o cliente e com o colaborador. E principalmente também ter calma na resolução do problema. Porque se você criar uma ansiedade, querer acelerar, vai ter um bloqueio criativo. Calma. Muita calma nessa hora, né? E pensar um pouco fora da caixinha, né? Tentar se exercitar assim, mas sem muita ansiedade. Porque talvez a solução esteja debaixo do nosso nariz e a gente não esteja vendo. A gente tem que pensar fora da caixa, até porque a caixa sumiu, né? Exatamente. A caixa sumiu. Então, assim, de repente, a gente já está fora da caixa. Fechando o que a Vivi falou, acho que para a gente ter aqui um fechamento também, quando a gente fala que muitas pessoas hoje estão entregando conhecimento, olha que bacana, conhecimento, isso é uma coisa de professor. Conhecimento não tem preço, conhecimento tem valor. Exatamente. E hoje as empresas Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que as pessoas têm que entender, a diferença entre preço e valor. E hoje a gente está na hora de agregar valor e compartilhar o conhecimento e tentar resolver essa situação que está todo mundo nela, o mundo inteiro. Não só uma camada de pessoas, não só um grupinho, é o mundo inteiro. Isso aí. Sérgio, valeu. Conversar contigo. Muito bom, valeu. Uma forma diferente. Vamos sobreviver. Vamos em frente. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.